Boa tarde, graça e paz para você. Nós estamos aqui no segundo vídeo de como preparar um sermão. Você que já tem o hábito de pregar, ou você que quer começar, sente um chamado, uma vontade, um desejo de investir nessa área, então nós estamos aqui gravando uma série de vídeos para ensinar, dar ferramentas, condições a você, para que você possa então preparar um sermão, preparar um estudo bíblico. No vídeo anterior nós falamos o primeiro passo. Se você assistiu, você viu lá que o primeiro passo é orar, orar e orar. Antes de orar, nada que você fizer, nada que você produzir vai ter nenhum fruto, ou vai ter nenhuma relevância, nenhuma importância. Tudo tem que ser banhado com oração. O sermão tem que ser banhado com oração antes, durante, depois, antes de se pregar, enquanto se prega e depois de se pregar também, para que aquilo continue produzindo frutos. Então, oração, oração, oração. Você não deve orar para pregar, você deve pregar porque ora. Então, uma pessoa que tem vida de oração, ele tem o direito, ele tem vida, ele tem autoridade para pregar. O segundo passo, então, no vídeo de hoje, qual é o segundo passo no preparo da mensagem? O segundo passo é ler, ler e ler. Ler o quê? A palavra de Deus, principalmente. Ler a Bíblia Sagrada. Ler o texto que você vai pregar. Quando você vai preparar uma mensagem, um sermão, um estudo bíblico, há dois caminhos que você pode percorrer. Você pode iniciar a partir do texto bíblico que o Senhor já deu a você depois que você orou. Ele mostrou para você, Ele apontou para você um texto na palavra de Deus, e você tem convicção, é este texto, essa passagem que eu vou pregar. Bom, Deus já revelou para você, você já tem essa convicção. Então o passo seguinte, depois de orar, é ler, ler e ler. Você vai ler repetidas vezes aquele texto. Imagina a sua mente como se ela fosse uma esponja seca, e a palavra como se fosse uma vasilha cheia de água. Então você vai imergir essa esponja seca na vasilha de água até que a esponja sugue, até que a esponja fica encharcada de água. Você vai ler quantas vezes, pastor, eu devo ler o texto? Tantas vezes quantas forem necessárias, para que a sua mente, como uma esponja, se encharque daquele texto. Você vai encharcando 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 vezes. Se o texto é menor, você vai poder ler dezenas e dezenas de vezes. Se o texto é maior, eu creio que você tem que ali pelo menos ler umas 5, 6, 7 vezes aquele texto. Se ele é um versículo, 2, 3, aí então muito mais, até o ponto de você praticamente memorizar aquele texto. Então, segunda parte na preparação do sermão: primeiro orar, segunda parte ler o texto. Há duas maneiras de você chegar à confecção de um sermão. Você pode começar a confecção de um sermão a partir de um texto que Deus te dá, e aí você vai estudar este texto, estudar e preparar um sermão, ou de repente uma situação, uma ideia, um pensamento que Deus coloca, Deus fala, se revela a você, e você tem um sentimento: eu preciso falar sobre o amor, eu preciso falar sobre perdão, eu preciso falar sobre alegria, eu preciso falar sobre paz, a confiança que o crente tem em tempos difíceis. E aí então são duas vias: ou você vai para o texto e do texto tira uma mensagem
e traz para o povo, ou você, em contato com o povo, com uma situação, você diz: eu preciso pregar sobre isso. E diante daquela situação, você vai para o texto, para a Bíblia Sagrada, em busca de um texto que tem uma resposta àquela situação que você está vivendo. Então são esses dois caminhos, né? Ou você ora e Deus diz: fale sobre amor. Ou você, como um pastor, como um líder de célula, como um líder de um grupo, e você fala, o Senhor revela a você que aquele grupo está precisando ouvir sobre amor. Então você vai ao texto bíblico procurando um texto que fale sobre amor. Então, ler o texto, ler o texto, ler o texto, ler, de preferência no início. Não escolha textos muito longos, nem muitos textos, né? De preferência a textos curtos, de no máximo 10 versículos, e se for vários textos, 2, no máximo 3, para que você não se perca, né? Como um malabarista que faz malabares, ele não começa ali equilibrando 10, 12 pratos ou 10, 12 objetos ali. Ele começa com 2, depois passa para 3. Então você tem que fazer um equilíbrio dos textos que você usa. Então comece usando poucos textos. E nessa fase da leitura, sempre lendo e orando, é que você vai começar a anotar, fazer os apontamentos. Você não vai se preocupar agora com introdução, pontos, conclusão, ilustrações, não. Tudo aquilo que vai saltando aos seus olhos, tudo aquilo que chama a sua atenção, você anota. Seja nomes, sejam dados, palavras que se repetem no texto. Você vai prestar atenção a esses fatos. Quais são? O texto está apontando para isso. Se você houver alguma dúvida em relação a alguma palavra, procure um dicionário bíblico ou um dicionário da língua portuguesa, um dado geográfico, né? Se você puder descobrir, entender aquela situação. Mas neste momento você não está fazendo ainda uma pesquisa profunda, você está apenas lendo o texto e deixando o texto falar com você, deixando o texto encharcar sua mente, o seu coração, e fazendo anotações. Às vezes um verbo se repete muito naquele texto ali, então preste atenção nisso. O Espírito Santo vai guiar você. O texto é como um rio, ele tem uma correnteza. Deixa o texto levar você por esta correnteza, para que você pregue o texto e não use o texto como pretexto para falar aquilo que você quer. Você tem que ser fiel, pregar a palavra, o que ela está dizendo, e não aquilo que você quer que ela diga. Amém? Deus abençoe. Então está aí a segunda dica: ler várias e várias vezes o texto, né? A escolha do texto pode ser: você tem um texto e você quer pregar sobre ele e na determinada situação, ou tem uma situação e você então ora a Deus e pede um texto, e você vai buscar na Bíblia um texto que responde aquelas questões. Ler e ler várias vezes. Há pessoas que gostam de ler em várias versões da Bíblia. Eu gosto de ler apenas em uma versão, apenas se o texto é obscuro, se ele é difícil de entender, aí eu vou ler em outros textos também. Tá bom, querido? Fica aí essa segunda dica de como preparar uma mensagem, como preparar um estudo bíblico. Em breve estaremos postando a terceira dica, até que nós consigamos completar a mensagem, o sermão. Fica aí a dica. Já vai, à medida que você vai assistindo o vídeo, vai preparando já o seu sermão, já vai realizando os processos: orar, buscar um texto, ler várias vezes, e à medida que você vai assistindo, você já vai montando o seu sermão. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.